Estamos de volta e hoje é um dia muito importante, a celebração da democracia, dia de votar. E você aí de casa, sabe qual é a função do presidente, senador e deputado? Nós fomos às ruas e conversamos com o cientista político Gilmar Ribeiro e com uma moçada que mandou o seu recado. À medida que o tempo passa, nos deparamos com algumas escolhas. E no meio de tantas opções, como fazer a escolha certa? Isso que pensamos no período eleitoral. São campanhas por todos os lados e todos na busca intensa pela vitória e, assim, representar o povo. Este ano, vamos escolher o presidente, senadores, deputados federais e estaduais e governador. Mas será que todo mundo sabe o papel de cada um deles? Saímos para as ruas e conversamos com o cientista político Gilmar Ribeiro. Programa República de hoje para lá de especial. E hoje, República Entrevista, Dr. Gilmar Ribeiro, ele que é cientista político. Dr. Gilmar, como vai? Tudo bom. Dr. Gilmar, nós do Programa República estamos acompanhando aí as eleições. Está chegando o grande momento de celebrar a festa da democracia, não é verdade? E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre os cargos que estão sendo disputados hoje. Sim, realmente nós estamos agora num momento muito importante para a democracia brasileira, onde nós vamos fazer a escolha, né, de alguns dos nossos representantes, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. Para o Poder Executivo, nós temos a Presidência da República e também para o Poder Executivo, os governadores de Estado. Nós temos aí agora também a eleição muito importante, que é a eleição dos nossos parlamentares, ou seja, os senadores, que são 3 senadores por Estado, e também nós temos os deputados federais e estaduais, que o número de deputados é proporcional à população dos estados. Doutor Gilmar, o seguinte, muitos deputados estão fazendo campanha e eles viram e dizem assim, eu vou fazer obra. Como é que é isso? Realmente é um equívoco. É óbvio que os deputados têm um certo poder de pressão sobre o Poder Executivo para que ele possa realizar esta ou aquela obra, mas é muito limitado. Na verdade, a função do parlamentar é justamente elaborar, votar as leis e também fiscalizar os executivos. Não é função de deputado asfaltar a rua, fazer esta ou aquela obra. Isso é uma função específica do executivo, porque inclusive tem uma legislação, né, que proíbe que os parlamentares votem ou aprovem algum projeto que gere despesa para os executivos. E o senador, onde é que ele entra nessa história? O Senado realmente hoje é muito importante, porque o Senado existe para equilibrar as forças parlamentares. Por isso nós temos um sistema no Brasil que nós chamamos bicameral, ou seja, nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, os deputados são eleitos de acordo com o número de habitantes, com um teto máximo e um mínimo de deputados por estado. Como o nosso país é um país com estados com densidade populacional muito diferente, por exemplo, se você comparar São Paulo com Acre, por exemplo, o desnível em termos de número de deputados é muito grande. Então, nós temos essa segunda Câmara, que é o Senado, para equilibrar. Enquanto existe um mínimo de deputados, o número de deputados do Acre, por exemplo, deve ser por volta de 10% ou um pouco menos do número de deputados de São Paulo. Para que haja o equilíbrio entre os estados, nós temos o Senado, onde são 3 senadores por estado, independente do número de habitantes do estado. Professor, e o seguinte, muita gente hoje está desacreditada do voto. Não querem votar, as pessoas dizem que vão anular, que virou uma bagunça, que virou uma palhaçada, né? Muita coisa tem acontecido por aí. Qual a sua observação sobre isso? A minha observação é que não existe outra forma. Ou seja, o melhor regime que hoje está demonstrado que é a democracia. E, portanto, nós não temos outra saída. Esta é a nossa política, esses são os nossos candidatos e esses são os nossos eleitores que estão aí. E nós temos que trabalhar com essa realidade. Ou seja, se a pessoa não vai escolher, não participa, não escolhe, ele vai ter que se contentar com a escolha dos outros. Então, não existe uma outra alternativa. A forma de organizar a nossa sociedade, de estabelecer leis, estabelecer normas, é através do regime democrático. E, portanto, quem quiser realmente ter
uma certa posição em termos de mando ou em termos de decisão, tem que submeter ao seu nome a um partido político, tem que seguir todas as regras, se candidatar, ir até os eleitores e conseguir os votos. Os eleitores, por sua vez, que quiserem participar, eles têm que escolher com critério, escolher com cuidado, de forma consciente e votarem no seu candidato. Ou seja, não existe outra alternativa. Essa é a nossa estrutura de poder. E diga-se de passagem que é infinitamente melhor do que o autoritarismo, como nós já tivemos exemplo aí. Então, de forma que a nossa democracia é ainda muito jovem, né? O processo de redemocratização, a primeira eleição para presidente depois da ditadura militar foi em 1989, quer dizer, então são poucos anos de exercício de democracia e nós precisamos participar mais. Quanto mais você participa, não só em tempo de eleição, mas no período onde nós não temos eleições, mas temos uma série de outras entidades, de atividades, de participação como cidadão, seja no sindicato, seja numa associação, no movimento estudantil. Quer dizer, política não é só esse momento. Esse momento, como você mesmo diz, é a festa da democracia, é um dia, mas nós temos 4 anos para estar mobilizando, discutindo, cobrando dos políticos, né? Porque isso é importantíssimo. Não é só você ir lá e depositar o voto na urna, é você acompanhar o seu candidato, estar cobrando durante esses 4 anos. Isso que é democracia. Democracia não é simplesmente colocar o voto na urna. A população mandou seu recado e falou o que pensa. Eu vou votar sim, eu acredito muito no meu voto, acredito que eu posso fazer a diferença com o meu voto, com as minhas pesquisas, mas particularmente não acredito muito nas eleições. Faz parte da democracia, né? Então, eu acho que o voto também tem que ser muito consciente, as pessoas têm que pensar bem, escolher bem os seus candidatos, olhar toda a trajetória, né? Antes de votar, porque o futuro do nosso país depende, né, das escolhas, né, que nós brasileiros fazemos. O processo é importantíssimo para a nação, mas perante esses políticos que estão aí, se fosse uma democracia mesmo, se não fosse obrigado a votar, eu não votaria, não. Você acha que não há justiça no processo? Não, porque o político criou um invólucro. Eles não são punidos por nada. Existem milhares de CPI, deu o quê até hoje? Nada, para ninguém. E é uma vergonha para a nação. Parece que é só aqui no Brasil que eles não pagam pelos erros deles. E nós aqui, comum, por qualquer coisinha, nós vamos presos. E eles? O que nós precisamos é de um voto mais consciente e uma participação política maior do cidadão brasileiro, não apenas no período de eleição. E aí fica uma mensagem para os jovens, né? Porque não tem jeito. Ou seja, essa é a estrutura democrática e quanto mais eles participarem, melhor vai ser o nosso país. E com certeza, quanto menos eles participarem, os aproveitadores vão aproveitar cada vez mais. Aproveite este dia para refletir e votar com consciência. E você aí de casa, aprendeu muito? E já votou hoje? Dá tempo, até às 5 horas. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Continue ligado.